Olá! Com o aquecimento global, muitos estudiosos do clima já não se surpreendem mais com desastres ambientais como as enchentes que assolaram Minas Gerais em janeiro. Para piorar, a capital, Belo Horizonte, foi construída sobre nascentes de rios. Eu converso hoje sobre as causas e consequências das enchentes com o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas. Olá, deputado, como vai? É um prazer, Mariana, falar com você, com toda a assistência aí da Rádio Câmara, da TV Câmara. Tá ótimo. Deputado, já em 2012, num artigo que o senhor escreveu, o senhor já falava dessa questão do clima, de como essas mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo já estavam mexendo com, inclusive, com a questão de enchentes, né? Exatamente, há muito tempo, né, nós acompanhamos aí todo esse estudo, todos os estudos científicos que vêm provando o aquecimento global e as consequências que esse aquecimento provoca na nossa vida, no planeta, enfim. E nós, né, como representantes de Minas Gerais, há muito tempo nós falamos e chamamos a atenção para a necessidade de um cuidado muito maior com essas consequências, com esses problemas que vêm do aquecimento global. E o que nós temos visto ultimamente são cada vez mais fenômenos mais fortes, como essas enchentes que arrasaram Minas Gerais agora em janeiro, e que, infelizmente, né, o que tudo indica que esses fenômenos eles serão cada vez mais fortes e cada vez vêm com mais frequência. Então é um desafio muito grande para todo o poder público estar preparado para enfrentar e para se antecipar a esses problemas. Belo Horizonte ter sido construída sobre nascentes de rios. E Belo Horizonte foi uma cidade planejada, né? Foi antes de Brasília, mas foi planejada. Isso não foi levado em conta já naquela época? Olha, na verdade eu quero fazer um reparo aí para a sua fala. Belo Horizonte foi uma cidade planejada e um dos motivos para que ela fosse construída ali foi justamente a existência de cursos d'água. Que as pessoas, né, os urbanistas que planejaram a cidade, viram nesses cursos d'água uma fonte de água e de abastecimento d'água para a população. O que aconteceu não foi um erro de concepção. O que aconteceu foi que ao longo do tempo, no processo de urbanização, e depois se perdeu esse planejamento de Belo Horizonte, as sucessivas administrações municipais foram construindo vias sobre os cursos d'água, o que não deveria ter sido feito. E colocaram aqueles canos, exatamente, né, em porque volta. eles passaram a ser poluídos, né, com muito esgoto. Para resolver o problema do esgoto, em vez de limpar, resolveram que fazendo uma laje ali e construindo avenidas sobre esses cursos, resolveria o problema. Hoje a gente está vendo que isso não resolveu, esses cursos foram poluídos, desviados do seu caminho natural, e a cidade hoje efetivamente está sobre eles. Então, na verdade, foi um problema criado da falta de planejamento. E é de difícil solução, a verdade é essa, mas tem que se buscar as soluções. Por quê? Porque hoje em dia ali já é uma área totalmente urbanizada. Sobre córregos d'água nós temos prédios, vias, então isso dificulta ainda mais a elaboração de um sistema contra as enchentes. Agora, o que realmente... O que poderia ser feito? Exatamente isso. Na verdade, é uma série de medidas que elas têm que ser colocadas em práticas ao longo do tempo. E aí, sem crítica à atual administração ou a gestões passadas, mas apenas uma constatação, é que isso não vem sendo feito, ou vem sendo feito de maneira muito precária, muito devagar. Então, o que acontece? Vem uma enchente como essa, todo mundo fala do problema. Passou um ano, todo mundo esquece. Então, por exemplo, infelizmente, na administração municipal, que tem feito até um esforço para fazer frente a essa, mas ela acabou com um grupo de mobilização contra desastres que existia na própria prefeitura. Então, por parte do governo federal, a gente tem visto aí uma defesa civil com técnicos competentes. Nós temos hoje o Coronel Lucas, que é uma pessoa muito preparada para isso, mas ao longo dos últimos 11 anos, o orçamento para a defesa civil no Brasil, ele cada vez mais vem diminuindo. Ou seja, por um lado, a gente tem um aumento desses eventos extremos e, por outro, menos recursos para fazer frente a eles. É claro que essa equação não fecha e o resultado disso é que nós teremos cada vez mais um poder público com menos capacidade de fazer frente a esses terríveis acontecimentos. De qualquer jeito, a Defesa Civil também cuida do depois, né? Quer dizer, ainda não se estaria atuando nas causas, ou se estaria? Não, ela tem recursos, ela tem rubricas
para poder atuar de maneira preventiva, na prevenção de desastres. Retirar casas, por exemplo? Retirar casas, aumentar a captação de água, nós colocamos ali estruturas físicas para que a água vai escoando aos poucos, né, para represar água em determinados pontos. Isso tudo pode ser feito. Mas hoje a verba para isso é praticamente nula. Ela existe lá, aquele programa, está lá bonitinho na Defesa Civil. Uns 800 mil. Veio agora, depois da pressão nossa, o governo colocou um dinheiro, mas absolutamente insuficiente. Como se fala em 900 milhões. Só em Belo Horizonte, para você ter uma ideia, em Minas Gerais são mais de 150 municípios em estado de emergência. Só Belo Horizonte, o prefeito falou que são 400 bilhões. Imagina as outras cidades. A conta não fecha. Nós temos aí Rio de Janeiro, nós temos Espírito Santo. Então, nesse momento, nós precisamos de mais recursos para fazer frente a esses acontecimentos. A gente sabe que os estados hoje estão em situação falimentar. Infelizmente, Minas, isso é uma realidade. Então, tem que haver aí um apoio maior às administrações municipais. E, a partir desse evento, né, nós tínhamos que ter agora um marco zero e realmente todo um programa voltado para as ações preventivas. Nós temos que ter, por exemplo, a habitação popular. Nós tínhamos um dinheiro já garantido no Ministério, no final do governo Temer, no Ministério, no antigo Ministério das Cidades, para moradias, para a construção de moradias em situações de área de risco. Esse programa foi congelado, só agora que o governo anunciou, quer dizer, ficou 1 ano e meio parado isso, 1 ano e 2 meses parado praticamente. Então, nós temos que olhar a questão da moradia, essa questão aí de nas situações onde os cursos d'água foram construídos, onde a cidade já existe ali, o que pode ser feito para voltar o máximo possível da forma natural, o desassoreamento dos rios, a construção de eclusas, enfim, há uma série de providências que podem ser tomadas e que devem ser tomadas sob pena de, repetidas vezes, essas tragédias aumentarem, porque as chuvas, esses eventos, o aquecimento global, ele mostra que isso será cada vez mais frequente e nós teremos cada vez mais vítimas. Infelizmente, só agora são quase 60 mortos que nós temos, quer dizer, vidas ceifadas, milhares de famílias desabrigadas, um prejuízo incalculável. Isso a gente não pode conviver com isso e achar que isso é natural. Muito obrigada, deputado. É muita coisa para ser feita. Eu conversei com o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, sobre as enchentes que assolaram o estado e o que pode ser feito para se evitar outras iguais. Até mais.